agradecer que os irmãos se lembraram de convidar para contar como Deus, na sua graça, me salvou. Mas quero convidar para lerem no livro de Isaías 53, aquela noite, aquele dia em que Deus me salvou. Eu li todo este capítulo de Isaías 53, mas não vamos ler todo ele. Nós vamos ler Isaías 53 e versículo 4. Versículo 3, aliás. Versículo 3. Isaías, quem sabe, uns 700 anos antes, já profetizou sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, o sofrimento dele. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E vamos para o Novo Testamento, o livro dos Atos dos Apóstolos 16, em que dizer que eu li naquela noite em casa todo aquele capítulo, Atos 16, mas vamos resumir nossa leitura. Eu li toda aquela história quando Paulo e Silas, lá em Filipos, apanharam por causa do Evangelho e foram lançados na cadeia, e como Deus mandou aquele terremoto, e como o carcereiro foi salvo, ele e a casa dele. Atos 16 e versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. É só isso que vamos ler com a bênção de Deus. Vou tentar resumir um pouco, porque o horário, o relógio anda. Sou natural aqui do município de Torres, não aqui da cidade, mas nasci aqui no interior, num lugar chamado Vila São Jacó. Hoje pertence ao município Mampituba do Sul. O município de Torres saiu diversos municípios, tem 5 ou 6 municípios. Então, eu tenho um folheto aqui, até botei para não esquecer. Um folheto conhecido, o título dele é Religioso, mas não salvo. Religioso, mas não salvo. Eu era isso aqui. Já quero adiantar para vocês. Religioso, mas não salvo. Cada um deve ler esse versículo aqui. Eu era religioso, mas não era salvo. Só fui salvo pela graça de Deus
nos 23 anos de idade. A primeira vez fui criado na religião católica. Na nossa casa, do meu pai, não havia uma Bíblia. Não conhecia a palavra de Deus. Mas mais ou menos 15 anos, na casa de um tio meu, isso nunca vou esquecer. Lá tinha, não era uma Bíblia, uma história bíblica. E eu puxei aquilo um domingo de tarde e li. E pela primeira vez eu li ali a história que temos daqueles 400 profetas de Baal e Elias. Pela primeira vez eu li aquilo e fiquei impressionado. Compreendi que naquilo que eu confiava, na idolatria, não valia nada. E li naquela tarde também duas histórias do Novo Testamento. Eu li sobre a história de Zaqueu e de Nicodemos. Gostei muito. Gostei. Mas fui para casa. Com aquele pensamento, hoje eu descobri que fora de Deus, fora do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, não há salvação. Não adianta confiar em qualquer outro nome. Isso combina bem com aquilo que o apóstolo Pedro pregou em Atos 4:12. Ele disse: e em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Cada pessoa precisa ser salvo. Não é simplesmente ser religioso, pertencer a uma determinada religião, mas a pergunta é: cada pessoa precisa ser salva. Salva para o céu, salvo do inferno, ter o perdão dos seus pecados. A Bíblia ensina que Deus quer que todos se salvem. Será que todos nesta reunião hoje já são salvos? A morte chegando para você, você está preparado? Se o Senhor Jesus Cristo voltasse hoje, você vai com Ele, você já é uma pessoa salva? Pense nisso. Então, mais tarde, ou quem sabe podia até mencionar, quando eu tinha mais ou menos, isso é outra coisa que eu não esqueço nunca, tinha quem sabe 10 anos de idade, pela primeira vez, pela boca de um tio meu ímpio, eu ouvi a palavra evangelho. Primeira vez, no interior aqui de Torres. Essa palavra evangelho, parece que foi como uma sobremesa para mim, mas eu não sabia nada, absolutamente nada. Nada. Mas desejei isso. Mas o que vinha a ser isso, o evangelho? Para ver, meus ouvintes, como eu nasci num ambiente e numa família, como descreve a Bíblia, mortos em ofensas e pecado, completamente nas trevas. Você pode dizer: ah, mas eu nasci numa família evangélica. Já é salvo? Ou é um religioso não salvo? Religioso, mas não salvo. É para pensar. Não se contente, meu ouvinte, com menos, com a certeza da salvação. Não se contente. Não. O Senhor Jesus Cristo disse: nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus.
E a vontade de Deus é esta, que como um pecador receba o seu Filho como seu Salvador. Me envolvi numa seita, mais ou menos 6 anos. Perdi todo o meu tempo ali. Me envolvi nessa seita que negam a divindade do Senhor Jesus Cristo. Negam que Ele é o eterno Filho do eterno Deus. Negam a pessoa do Espírito Santo. Negam que você e eu temos uma alma imortal. Negam o inferno, o lago de fogo, e negam o céu e o lago de fogo. Mas, pela graça de Deus, isso nunca me convenceu lá no fundo. Eu tinha um vazio. Eu queria conhecer a verdadeira mensagem genuína do Evangelho que Cristo mandou pregar a toda criatura. No ano 66, nós casamos em 64. Em 66, pela primeira vez, eu conheci um cunhado meu que veio de Cachoeirinha. Eu e minha esposa viajamos de Torres para a Vila São Jacó. Família que criou minha esposa Isaura. E o irmão dela, o seu Juvencio, todos os crentes aqui se lembram dele. Quando eles subiram no ônibus, a minha esposa, o Juvencio, eu não sabia quem era o Juvencio, ia para a mesma casa. Ele me convidou, não, José, você tem que ir para a Cachoeirinha, lá que é lugar bom. Isso devia ser início de maio. Chegando em casa, fui para a Cachoeirinha, sem conhecer Porto Alegre e Cachoeirinha. Desci bem em frente ao armazém Tupi. Se o Henrique estivesse aqui, quem sabe você não se lembra que era armazém. Desci uma parada depois, bem perdido. Voltei uma parada para trás. Fui na casa dos seus Juventus e tive lá uns dias examinando por lá e voltei para Torres e voltamos de muda, de ônibus para Cachoeirinha, mais ou menos no meio de maio. Comprei uma Bíblia. Nessa altura eu não tinha Bíblia, não sei o que houve, se tinha perdido na mudança, o que houve. Comprei uma Bíblia. Naquela esquina da São Pedro com a Farrapos. Eu trabalhava por ali naquela época. Comecei a ler a Bíblia. Em seguida, fui convidado para ouvir o Evangelho. O Sr. Henrique estava pregando em Gravataí naquela época. Fui convidado para ouvir o Evangelho na sua pureza. E lá, ouvindo o Evangelho, não me lembro das primeiras pregações, mas continuei. Outros irmãos me procuraram, e pela primeira vez eu ouvi que eu precisava ser salvo. Eu me tinha na conta do religioso, sabe? Religioso. E para mim, eu tinha que fazer algo para merecer a salvação. Para enfim Deus me dar a salvação, me dar o reino no céu. Eu precisava fazer algo. Mas lá eu vi que eu era um pecador. Um pecador, conforme Romanos 3, não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu nunca li isso, nunca ouvi isso. Comecei a ouvir que eu era um pecador perdido, um pecador que precisava ser salvo e mais.
ouvi que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ouvi que a salvação que eu precisava não vinha das minhas obras, e que eu não merecia salvação. Isso foi mexendo comigo, sabe? Ao ponto de compreender, eu preciso ser salvo. Sou só religioso. Antes confiava, graças a Deus, nunca tive vício, nem de cigarro, nem de álcool. Meu pai foi fabricante de cachaça, mas nunca gostei de bebida forte. Deus me guardou de tudo isso. Mas isso não ia me levar para o céu. Então, comecei a compreender, eu não preciso ser salvo. Não são as minhas obras, isso não vale. E todo sábado, eu ia numa alfaiataria, no Seu Alípio, e lá, o Seu Minotti, muitos aqui conheceram, estava lá também. E o assunto na alfaiataria era o Evangelho. Foi dias bons aqueles dias. E a salvação. E eles notaram, sem dúvida, que eu estava preocupado, que eu tinha que fazer algo para eu ser salvo. E foi dito ali, José, tu não precisa fazer nada para a tua salvação. Porque tudo Cristo, eles não disseram essas palavras, mas é isso que eles disseram. Tudo Cristo já tem feito e com perfeição. Deus ficou satisfeito e dá a salvação. Foi dito, Cristo já pagou a tua conta sobre a cruz. Essas palavras entrou no meu coração como uma espada. Cristo morreu por causa do meu pecado. O sofrimento de Cristo foi por causa de mim. Então o pecado é muito mais sério do que eu posso imaginar, que levou o Santo Filho de Deus a sofrer tanto na cruz. Muitas vezes eu lia sobre a morte do Senhor Jesus, mas nunca tinha pensado dessa forma, que era por causa de mim, um pecador. Dessa alfaiataria até onde eu morava, que hoje fica perto do salão lá, quem sabe 1 quilômetro por aí, 1 quilômetro e pouco, saí de cabeça baixa, sábado de tardezinha. Minha esposa estava lá na cozinha, não falei nada. Cheguei pensando nesse assunto, mas eu preciso ser salvo. Eu vi que Cristo pagou a minha conta. Os sofrimentos dele foi por causa do meu pecado. Como pode ser isso? Eu achava que eu tinha que fazer algo para, enfim, Deus me dar a salvação. Porque, meus ouvintes, é isso que o mundo hoje ensina. O mundo religioso, e vou mais, inclusive o mundo evangélico está ensinando isso. Que para você ganhar o céu, tem que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, uma série de coisas. Aonde entra a morte de Cristo aí? Sim, a morte de Cristo foi bom, mas nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte, meus ouvintes, a minha parte foi, a sua parte precisa ser. A nossa parte é reconhecer que somos pecadores, perdidos, indignos, culpados, merecedores do inferno. Essa é a nossa parte. Se lembra do publicano em Lucas 18? Oh Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. O fariseu ao lado de pá. O fariseu fazia tanta coisa, né? A nossa parte, o que Deus quer do pecador não é sacrifício,
é arrependimento do seu pecado. Isso que Deus quer, isso que Deus espera. Isso que Pedro pregou em Atos 2, e assim por diante. Isso que os apóstolos pregaram, arrependimento, conversão sincera a Cristo, não aos pés do pregador. Isso não adianta nada. Seja pregador ou padre. Eu saí dali preocupado com esse assunto. Chegando em casa, abri a Bíblia, sentei, uma cadeirinha bem humilde e uma mesinha bem simples. A nossa mudança, para vocês verem, de todos para lá, foi em alguns, nem vou dizer contar, alguns sacos no ônibus. Pobre em tudo. E nas trevas, mas eu dou graças a Deus que foi o seu Juvencio, não era salvo. Deus se serviu daquele ímpio para me convidar para lá. E ele foi abençoado também. Quase toda a família, aquela família, foi salva. Tem alguns ainda que não são salvos. Quem sabe uns 8 ou 9, quem sabe 10. Não sei precisar agora da família que foram salvos em Cachoeirinha. Dias bons, 67 em Cachoeirinha. Então, abri a Bíblia. Eu não lembro se aqueles irmãos me citaram. Eu abri Isaías 53. Li o capítulo. Mas, sofrimento de Cristo, os sofrimentos dele, a morte dele, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído. Mas está aqui. Mas o que eu vi está aqui, a morte do Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha pecado. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Ele sofreu por causa do meu pecado. Mas está aqui. É verdade. A morte de Cristo foi por causa de mim, um pecador. Eu não estava pensando em minha esposa, estava na cozinha, não. O assunto era entre eu e o Salvador. É verdade. Aí. Acreditei de todo o coração. A morte de Cristo foi por causa do meu pecado e para a minha salvação. Era salvo? Não, não era salvo ainda. Fui desfolhando a Bíblia, procurando mais. Cheguei até em Atos 16. Lendo aquela história de Paulo e Silas em Filipos, pregando o Evangelho, foram açoitados, apanharam, feridos, lançados na cadeia, apanharam. Olha, se eu não chorei aquela noite, mas eu quase chorei. Homens de Deus pregando o Evangelho, apanharam. Deus falou com o carcereiro e com todos ali, aquele terremoto, e o carcereiro apavorado. Preocupado, caído, vendo o poder de Deus, disse para Paulo e Silas: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Um homem preocupado, um homem sentindo a sua culpa, o seu pecado, queria ser salvo. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? É pergunta de uma pessoa arrependida, sentindo o peso do seu pecado, queria ser salvo. O que eu tenho que fazer?
Se ele perguntasse para muitos religiosos hoje por aí, o que eles iam dizer? Vem para a nossa igreja, batiza-te, começa a pagar o dízimo, quem sabe? Faz tantas noites de oração. Nada disso foi dito aqui. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Para ter o perdão dos seus pecados? Para não ir para o inferno? Porque ele estava perto de morrer e ir para o inferno. Deus poupou. A resposta simples, clara e no ato. E eles disseram, os dois falaram, uma voz só, eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas se bastou para o carcereiro, basta para mim também. Naquela hora, meus ouvintes, eu entrei de posse do Senhor Jesus. Descansei nele. Depositei minha fé nele, no valor dele, da morte dele, daquele sacrifício, aquele sofrimento, aquela morte, aquele sangue que ele derramou na cruz, bastou para mim. E tive a certeza da salvação. Não vi anjo, nem veio anjo. Eu criei no que a palavra de Deus ensina. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E temos centenas de passagens na Bíblia que ensina. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Quem crê nele é salvo. Quem crê nele como um pecador arrependido, meu amigo. Aí que está o segredo, sabe? A salvação genuína é quando o pecador está arrependido do seu pecado. Abre mão de confiança em si e em tudo mais. Não é Cristo com uma mão e a religião com outra mão. Não. Outro dia era domingo. Isso era dia 31 de dezembro, último dia do ano. De 66. Mais de 40 anos. Domingo de manhã eu fui a Porto Alegre, na ceia. E aqueles dois irmãos estavam lá. Eu tinha uma pergunta para fazer do nosso irmão já falecido, seu José Cipriano. E, olha, José, está aí o seu José para fazer aquela pergunta. Eu disse, eu não tenho pergunta nenhuma mais. O que houve? Eu fui salvo ontem de noite. Não tinha mais dúvida, não tinha pergunta nenhuma. Tudo estava resolvido. Salvo pela fé em Cristo. Na base, meu ouvinte, escute, vou terminar. Na base da morte, o sacrifício de Cristo na cruz, o sangue derramado. Você tem essa salvação? Quando entrou de posse? Quando foi salvo? Porque sabe, se ouve muito no mundo hoje, se converteu. Como é que foi a conversão daqueles primeiros crentes em Atos 2? Se converteram no seu mau caminho, do seu pecado, e como pecadores, confiaram em Cristo, depositar a sua fé nele, não é nas suas obras, no seu dinheiro, na sua igreja, na sua religião, nada disso. Foi isso que eu compreendi, meu ouvinte. Abrir mão de tudo e de todos. A minha confiança foi depositada e está depositada no valor da morte
e do sangue do Senhor Jesus. Vou encerrar. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Aproveite hoje da salvação que há em Cristo, na base da morte e o sangue de Cristo.